Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja sempre muito bem-vindo. É bom poder contar com você, é bom saber que você está aí do outro lado todos os dias nos acompanhando. Muito obrigado. Eu sou sempre grato a cada um que acompanha os vídeos, cada um que deixa seu joinha, faz um comentário, que compartilha a mensagem da Palavra de Deus. É muito bom ter a sua interação. Nós vamos para mais um estudo bíblico e eu quero convidar você a me acompanhar novamente. Tem sido muito proveitoso, junto com você, estudar a Palavra de Deus. Vamos lá, mais uma vez? Nós estamos no capítulo 6 da carta que Paulo escreve aos Gálatas, já chegando ao final dessa carta, e aqui a partir dos versículos 12 e 13, Paulo vai desmascarando aqueles falsos mestres. Paulo usou uma argumentação, Paulo usou algumas alegorias, mostrando, a realidade. E aqui de forma assim, bem objetiva, Paulo vai mostrando as falsas motivações legalistas daqueles falsos mestres, aqueles judaizantes que estavam infiltrados na igreja, nas igrejas da Galácia, tentando levar os cristãos novamente às práticas da lei, em uma forma mais acentuada a prática da circuncisão. Aqueles judaizantes queriam que os gentios também realizassem a circuncisão e como uma forma da salvação, e como falamos nos últimos estudos, eles afirmavam de forma categórica que sem a circuncisão não haveria salvação, como está registrado lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 1. Mas sabe, meus amados irmãos, nós temos estudado aqui qual era a razão por que eles eles incentivavam a circuncisão. Na verdade, eles estavam, ao incentivar a circuncisão ali, de certa forma, fugindo da perseguição. Nosso último estudo nós falamos sobre isso. Eles estavam querendo usar a circuncisão como forma de agradar a todo mundo. Uma forma de agradar os romanos, agradar os judeus, e então queriam usar o escudo da circuncisão para se protegerem. William Barclay, ele diz que os romanos, eles respeitavam muito a religião judaica. Então, a prática da circuncisão, ela era permitida oficialmente pelos romanos naquela época. Então, a circuncisão, ela constituía uma marca que era indiscutivelmente do judeu. E isso dava para o judeu uma espécie de salvo-conduto, uma falsa segurança, sensação de segurança de perseguição. Então, se a pessoa era circuncidada, ela era considerada uma pessoa judia e, portanto, protegida ali, de certa forma, pelo sistema, pelos romanos da época. A circuncisão, ela era usada, e esse era um dos argumentos dos judaizantes da época, A circuncisão perseverava tanto do ódio dos judeus como da lei romana também. Então, o temor desses falsos mestres estava ligado ao judaísmo farisaico que tinha o seu centro lá em Jerusalém. Nós estudamos isso aqui no começo da carta, quando falamos sobre Pedro, e já estudamos isso lá no começo dos nossos estudos. Por quê? Porque o judaísmo era uma religião estabelecida, ou seja, poderia dizer uma religião lícita, autorizada diante do Estado romano. E então era bom permanecer à sombra do judaísmo. Quando Paulo chega com essa mensagem da cruz, quando Paulo chega nessa mensagem do cristianismo, você vai destoando um pouco daquilo que todo mundo fazia, daquela prática de anos que todo mundo fazia, que era aceita, que era bem vista, e agora Paulo chega com uma mensagem diferente. E essa mensagem vai destoar de todo aquele sistema que previamente estava acordado para funcionar. Tanto é que você vai observar a perseguição que começou sobre a igreja, Em Atos fala muito sobre isso. Por quê? Por causa fugir um pouco, fugir um pouco não, Fugir muito
daquele sistema que funcionava daquela época. Então, o que eles faziam? Eles faziam da circuncisão, os judaizantes, uma bandeira para fugir do sofrimento. Circuncisão era emblema do judaísmo, ostentavam essa marca na carne para, de certa forma, fugir, livrar da perseguição que vinha tanto de fora, por parte dos romanos, que dominavam naquela época, eu creio que você conhece essa história, tanto dos romanos como por parte dos judeus. Então eles carregavam isso para poderem manter-se dentro do sistema, para poder viver de forma tranquila no ambiente sem se preocupar. E aqui a gente faz uma reflexão para os nossos dias, não é? Como que tem muitas pessoas que preferem manter-se dentro do sistema, e eu digo sistema ambiente, sociedade, mundo, para serem aceitos, para viverem de certa forma tranquila. Algo que já funciona há muitos anos, todo mundo faz, todo mundo vive, e as pessoas querem manter-se assim. Esse era o objetivo dos judaizantes, se protegerem, evitar a perseguição. Mas o cristianismo, nós sabemos que é você entrar pela porta estreita. O próprio Senhor Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado, não é fácil, é difícil, mas é o único caminho que conduz para a vida. E a própria palavra diz que o caminho que conduz à perseguição é largo, é espaçoso e é fácil viver nele. E aí nós começamos a traçar um paralelo com essa realidade aqui, descrita na carta que Paulo escreve aos Gálatas, com o nosso cristianismo atual. Centenas, milhares de pessoas preferem manter-se no comodismo e dizer, não, eu tenho a minha prática religiosa, eu tenho a minha religião, eu vou viver desse jeito, não tenho nenhum problema com ninguém, a minha vida agrada a todo mundo, faço tudo o que eu quero, não preciso me privar de nada, me preocupar com nada e estou ainda mantendo a minha prática religiosa, a minha vivência. Isso precisa ser muito bem analisado e observado. Seguir a Cristo é você andar contra o sistema, contra a corrente. Não é fazer o que todo mundo faz, não é viver como todo mundo vive, não é fazer tudo o que você tem vontade, não é deixar a vida levar de qualquer jeito, mas é você lutar contra. É você escolher andar nesse caminho apertado. Sabe, nesse caminho em que você precisa abrir mão, você precisa muitas vezes sofrer perseguição por amigos, por familiares, por pessoas do sistema em que nós estamos inseridos. Sabe, nós precisamos pensar. O cristão que não passa por dificuldade para ser um cristão, talvez ele não está vivendo genuinamente o Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos deixar isso muito claro na nossa mente. O fato, um dos que motivavam os judaizantes aqui, eles queriam uma mescla de cristianismo com judaísmo. Eles queriam observar algumas práticas da lei, colocando junto com um cristianismo para que pudesse fluir e agradar todo mundo. E não é desse jeito. Nós precisamos estar atentos a isso. E o estudo de hoje vai nos levar a uma reflexão de como nós estamos vivendo. Que postura eu tenho tido enquanto cristão? Será que a minha postura, ela é uma postura de quem procura andar de acordo com a palavra de Deus, abrir mão de algumas coisas, muitas vezes sofrer perseguição, passar por dificuldades, né? Às vezes eu fico selecionando as palavras aqui, mas passar por dificuldades, por ser um cristão. Muitas vezes num grupo familiar, num grupo de amigos, num grupo de trabalho, você fazer escolhas diferentes das escolhas da maioria das pessoas. E isso vai te causar algum desconforto. Mas eu preciso entender que isso vale a pena, que isso é o melhor caminho, que é o único caminho que conduz para a vida. E é a melhor coisa que tem. É fácil? Não, não é. O caminho mais fácil é você fazer como esses judaizantes queriam. Não, vamos fazer, todo mundo fazia, toda a vida foi assim, todos os judeus faziam a circuncisão, então nunca teve problema. Para que essa coisa diferente agora? Para que mudar agora? Eles podiam dizer, mas nossos pais, nossos avós, todos fizeram, desde Abraão, por que mudar agora?
Então, que o Senhor Deus possa trabalhar a sua palavra nos nossos corações, e nos fazer a entender a necessidade de uma tomada de decisão e de posição, e viver vidas para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Obrigado mais uma vez por me acompanhar. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.